Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Paz e bem são para todos. Tudo bem com você? Hoje vamos trazer mais um vídeo aqui no canal falando sobre a missa nova e a missa tradicional. Qual é a diferença da missa tradicional para a missa nova? Você sabe qual é a diferença? Se você não sabe, vem agora com o nosso vídeo para você conhecer um pouquinho. E no final, vou trazer uma mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, Bento da Conceição, do que ele fala com relação à missa moderna, melhor, a igreja moderna que está entrando na igreja católica e fazendo uma confusão na mente dos fiéis. Você pode me perguntar, mas que igreja moderna que está entrando dentro da igreja católica que nós não enxergamos? É a igreja que está dando espaço para todas as religiões entrarem e fazerem baderna dentro da igreja católica, dando permissão para seitas e outras religiões a dançarem, a pularem, a gritarem, a tocar tambor dentro da igreja na hora da missa. Isso é uma invasão, é a nova igreja, a igreja moderna infiltrada dentro da igreja católica. Na profecia de Santa Catarina Emmerich, ela fala que viu uma igreja falsa infiltrando dentro da igreja católica. E aqui eu vou trazer para vocês a diferença da missa nova da missa tradicional, a missa conservadora. Inclusive, a missa tradicional é a missa que mais agrada a Jesus e que ele pede, que os sacerdotes voltem a celebrar a missa antiga como foi escrito e não aderir a essa missa nova. Bom, vamos falar da missa tradicional. A missa tradicional, para você que está nos acompanhando, apenas uma maneira de oferecer a Santa Missa em rúbricas deve ser obedecidas. Há muito mais genuflexões, reverência e persignações a Deus por parte do sacerdote. Ninguém, exceto o sacerdote, pode tocar o santo cálice e a patena, porque eles são consagrados para serem usados apenas para conter o corpo e o sangue de Deus. Quer dizer, a hóstia e a patena somente o sacerdote pode tocar, porque somente ele é que tem as mãos consagradas. O sacerdote tem as mãos consagradas para tocar no cálice, na hóstia e na patena. Os leigos não, nós não temos as mãos consagradas. Uma vez que o sacerdote disse as palavras da consagração, ele nunca separa os polegares e há indicadores para que, se por acaso houver pequenos fragmentos do corpo de Jesus, eles não cairão no altar ou no chão. O sacerdote sorve o preciosíssimo sangue de Jesus apenas de um lado do cálice, de modo que, quando for purificá-lo, terá a certeza de que purifica exatamente onde o sangue fluiu. Ao receber o corpo de Cristo, o sacerdote coloca a patena sobre o queixo, obrigando todas as partículas que possam cair sobre o altar. Ele coloca aquele pratinho no queixo para que as partículas que caem sobre a patena, e não caiam no chão, porque se cair no chão as pessoas vão pisar e novamente Jesus é crucificado, porque pode ser a partícula menor que for, mas Jesus se faz presente por inteiro nessa minúscula partícula que caiu no chão. Ele raspa o corporal com a patena para ter certeza de que, se em qualquer momento alguma partícula do corpo de Cristo tenha ficado sobre o corporal, poder colocá-lo no cálice para ser consumida com o sangue de Cristo. Toda vez após a consagração, quando o sacerdote descobre o cálice, ele coloca os dedos sobre o mesmo, de modo que nunca passa a cair e derramar o precioso sangue de Jesus. O corpo de Cristo é dado somente com assistência do coroinha segurando a patena para que nenhuma migalha caia no chão. Foi o que nós acabamos de falar. Se cair no chão, as pessoas pisam em cima e novamente Jesus é crucificado. E realmente hoje acontece isso. As pessoas recebem a hóstia em pé, na mão, e as partículas caem no chão e Jesus renova novamente a sua paixão. Prosseguindo. Ninguém jamais toca Deus na Sagrada Comunhão,
além do sacerdote. Olha só, ninguém jamais toca a Deus na Sagrada Comunhão além do sacerdote. Hoje, a missa nova permite que as pessoas pegam na hóstia ali e colocam na boca. Prosseguindo, todas as pessoas são obrigadas a ajoelhar e receber Jesus na língua, não na mão. Depois da Sagrada Comunhão, o sacerdote purifica o cálice 2 vezes, uma com vinho e novamente com vinho e água, para ter certeza de que recebe cada gota do precioso sangue de Jesus purificado. O sacerdote purifica os polegares indicadores com água e vinho no cálice para obter qualquer partícula minúscula de hóstia de dentro do cálice, consumindo-a. As pessoas se ajoelham em adoração e ação de graças depois da comunhão. As pessoas rezam e não conversam dentro da igreja. As pessoas rezam e não conversam dentro da igreja. As mulheres cobrem suas cabeças com véus. As pessoas se vestem com trajes de domingo, com muito respeito e modéstia. Essas aqui são as características já da igreja tradicional, de como Jesus vinha ensinando e de como nós devemos fazer. Buscar a modéstia, o respeito na casa de Deus. Em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina, tem a Igreja da Obediência de Deus Pai, Igreja Católica, onde Jesus, na época, pediu Bento da Conceição para que mantesse toda a tradição, todo o respeito na igreja. Portanto, lá, o sacerdote celebra a missa virado à frente para o sacrário e as costas para as pessoas. A patena de baixo para não cair as partículas, e as pessoas recebem a comunhão na língua e de joelho. E reza-se a oração de São Miguel Arcanjo no final das Santas Missas. Lá mantém todo o respeito que Jesus pede nas mensagens da Palavra Viva de Deus, para ter o respeito na casa de Deus e para com Jesus sacramentado. Pede para seguir, para continuar seguindo a missa tradicional, a missa até o Concílio de Trento, né? Mas hoje, infelizmente, depois do Concílio Vaticano II, muitas coisas foram mudadas, e hoje, nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, está se cumprindo as profecias de Santa Catarina Emmerich, que ela disse que estava vendo uma igreja falsa dentro da Igreja Católica, que é a Igreja Moderna. Vamos falar agora sobre a missa nova, a missa moderna que está tendo hoje dentro da igreja, para vocês verem a diferença da missa tradicional. Olha só. Na missa nova, a maioria das pessoas recebem a Sagrada Comunhão. Recebem em pé, recebem Jesus na mão. Todos devem permanecer em pé até que todos tenham subido juntos em procissão para receber a Sagrada Comunhão. Há muito pouco tempo permitido após a Sagrada Comunhão para meditar e agradecer a Deus por Ele ter vindo em suas almas. As pessoas costumam se sentar e não se ajoelham depois de receber a Sagrada Comunhão. O que acontece hoje? As pessoas vão lá, diante de Jesus, né, ali para receber a comunhão, recebe. Tem uns que nem fazem o sinal da cruz, né, e vêm e sentam, não agradecem. E é o momento de nós refletirmos, é o momento de você refletir que você está recebendo Jesus no seu coração. Jesus está presente naquele pedacinho de pão. Tira pelo menos um minuto, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradece a Ele pelo pão descido do céu que vem para nos alimentar. Né? Não recebe Jesus ali na mão, né? E depois ou senta sem falar nada. Primeiramente, receber na mão já é uma falta de respeito muito grande. Receber de joelho na língua e antes de sentar você ajoelha e faz uma pequena oração em agradecimento a Jesus. Mas hoje, infelizmente, não está aderindo a isso. Continuando. As pessoas, as grandes hóstias são utilizadas para mostrar que todos nós somos um só corpo, e quando elas não são partidas, partículas grandes são atiradas em todo o corporal, no altar e no chão. Olha aí. Muito raramente as patenas são utilizadas para obrigar o corpo de Cristo ou as migalhas que caem. Os pisos
de igrejas católicas estão cheios de partículas do corpo de Cristo que caem pelo chão, das mãos das pessoas que o recebem na mão e são pisoteadas por todos os presentes. É isso que acontece. As pessoas que recebem Jesus na mão e em pé, é isso que acontece. As partículas caem no chão. As pessoas pisam em cima. E Jesus novamente renova a sua crucificação. Por isso, meus irmãos, nós leigos devemos falar a verdade para as pessoas. Já que os sacerdotes não falam, muitos sacerdotes, né, nem todos, melhor dizendo, nem todos, mas alguns sacerdotes não falam. Tem uns ainda que falam sobre esse respeito, né, com a comunhão, de receber na língua, na boca, mas outros não falam. Ficam calados. Veem as pessoas recebendo de forma errada e não falam nada. Nós, leigos, que temos que falar, temos que alertar os nossos irmãos. A falta de respeito para com Jesus sacramentado nas igrejas. Se nós não falarmos, as pedras falarão por nós. Jesus, ao profeta Pedro II, Bento da Conceição, ele falava muito sobre a falta de respeito, né? Sobre o sacrário, a obediência a Deus. E quando as pessoas recebem a comunhão na mão e em pé, ali vão caindo as partículas no chão. E isso é sacrilégio. Por que eles não falam, não orientam as pessoas sobre isso? Por isso, meus irmãos, vocês estão assistindo e vendo essa diferença da missa nova para a missa tradicional. Todos tomam o cálice dado pelo ministro para receberem o sangue de Cristo. Primeiro, não devia existir ministra da Eucaristia para pegar o corpo de Cristo e dar para as pessoas. Isso foi depois do Concílio Vaticano II. Olha só para vocês verem. Se a própria Igreja Católica, muitos santos falam que somente o sacerdote é que tem mãos consagradas para pegar no corpo de Cristo, para que eles foram ordenar ministros, mulheres, homens, para pegar no corpo de Cristo e dar para as pessoas. E muitos fazem isso, que são ministras e ministros, e não sabem disso, não sabem dessa verdade, e continua praticando, achando que, não, é uma maravilha, não, é bom demais, não, eu fui convocado para receber Jesus, para entregar Jesus para as pessoas. Tem gente que se maravilha com isso. São Francisco de Assis, eles queriam que ele fosse sacerdote, ele falou, eu não sou digno de tocar no corpo de Cristo, sou pecador. Somente o sacerdote é que tem as mãos consagradas para pegar na hóstia ali e dar para as pessoas. Nós, leigos, nós não temos essa autoridade, nós não temos as mãos consagradas para isso. E o Concílio Vaticano II aderiu a isso. E muitas pessoas fazem sacrilégio com Jesus utilizando essa ação. Muitas vezes o precioso sangue de Cristo é derramado sobre as pessoas ou no chão. Somente os sacerdotes devem purificar os vasos sagrados da missa, mas muitas vezes eles são deixados para que os outros os purifiquem. A purificação do cálice é feita apenas com água. É impossível para o sacerdote purificar onde tantas pessoas receberam do cálice, várias vezes, sorvido, quando administrado o preciosíssimo sangue pelos ministros ou ministras extraordinários da Eucaristia. Que nós realmente acreditamos que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, mas é onde que tem respeito para com Ele. O lugar que não tem respeito para com Jesus, Ele não está. Quem está é o inimigo. Aonde tem paz, amor e respeito, Jesus está presente, mas aonde tem falta de respeito, baderna, Ele não está. Por isso, meus queridos amados irmãos, nós trouxemos esses artigos aqui para vocês verem realmente o que está acontecendo hoje. Hoje, em muitos lugares, estão permitindo que outras seitas entrem dentro da igreja para fazer dancinhas, para pular, bater palmas, tocar tambor, fazer uma baderna, vamos dizer assim. E muitos bispos e sacerdotes só ficam calados, não falam nada. Os santos, eles não eram assim. Se nós somos consagrados à Virgem Maria,
devemos falar a verdade. Devemos mostrar, alertar os nossos irmãos, a instruir aqueles que não são instruídos pela fé. Essa é a nossa missão. Orientar os nossos irmãos. Não se deixem se contaminar com essa missa moderna, com essa igreja moderna que está entrando dentro da Igreja Católica, aonde aquele lá no Vaticano disse que todas as religiões levam a Deus. É uma mentira. É uma tremenda mentira isso. Fica parecendo que o céu é para todo mundo. A única religião que leva à salvação é somente a Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. Essa é a verdade. Então, meus irmãos, vou trazer uma mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, Bento da Conceição de Santa Catarina. O que ele fala sobre essa missa moderna, igreja moderna infiltrada hoje dentro da Igreja Católica. Jesus fala: agora vocês que querem ver uma igreja moderna, a qual dá direitos à Umbanda, ao Espiritismo, ao Candomblé e tantas outras seitas perigosas, para esses tem espaço dentro de minha Santa Igreja. Olha só, vou repetir novamente para vocês verem o que Jesus falou nessa mensagem ao profeta Pedro II. É a mensagem do dia 20 de nove de 2000, com o título Meu Povo. Ele fala: agora vocês que querem ver uma igreja moderna, a qual dá direitos à Umbanda, ao Espiritismo, ao Candomblé e a tantas outras seitas perigosas. Para esses, olha só, para esses tem espaço dentro da minha Santa Igreja. A gente não vê hoje. Você não vê hoje o Candomblé, o Espiritismo, outras seitas entrando na Igreja Católica e fazendo uma baderna? Vocês não estão vendo hoje? Ou precisamos aqui desenhar para que as pessoas possam ver? Então, o que Jesus ainda fala? Já os que vêm mantendo a paz e que não faltam com respeito para comigo, dando-me todo o direito, se ajoelhando em minha frente e recebendo o Santo Sacramento na boca, estes são considerados para vocês um povo louco e atrasado. Hoje, o leigo católico conservador que levanta para defender a igreja tradicional, para defender os princípios da Igreja Católica, ele é taxado de louco, de doido e é desprezado. Vamos colocar aqui: muitos padres, sacerdotes conservadores foram expulsos porque eles estavam defendendo a tradição da Igreja Católica. Olha só o que Jesus está dizendo nessa mensagem aqui. Os filhos prediletos de Jesus, aqueles que é obediente, né, que recebe dignamente a comunhão na língua, que tem obediência a ele, essas pessoas, para esses que aderem ao modernismo e à missa nova, são chamados de loucos. De loucos, isso mesmo. Jesus ainda fala. Olha só para vocês verem. Mas a vós digo, filhos ingratos e desrespeitadores, jamais perto de mim ficareis. Quando eu começar a separar, direi neste momento: afastai-vos de mim, injustos, porque fizestes o vosso julgamento antes de mim. É isso. Muitos criticam. Inclusive, eu vi até um sacerdote falando que as pessoas que recebem Jesus na língua e de joelhos, esse povo é um povo atrasado. Isso não pode existir, isso antigamente, isso não, tem que aderir ao modernismo, tem que receber o que vem, o que é novo. Então, assim, a gente vendo ele falando isso, fica parecendo que eles só querem o Jesus de hoje, o Jesus moderno, o Deus de ontem, eles não querem saber. Eu não estou aqui a criticar e a falar mal de sacerdotes e nem de bispo e nem criticar a Igreja Católica. Estou aqui colocando uma verdade que muitas pessoas deveriam ouvir e colocar em prática. Eu sou leigo. A minha missão é defender a Igreja Católica e orientar os nossos irmãos a aderir ao conservadorismo e repudiar e denunciar os erros que vêm infiltrando e as doutrinas erradas dentro da Igreja Católica. Essa não é só uma missão minha, mas é uma missão sua que se diz ser católico.
Devemos rezar pelos sacerdotes, porque eles são persona Christi, mas não seguir e compactuar com erros que eles vêm fazendo, distorcendo a Bíblia Sagrada e a doutrina da Igreja Católica. Para você querer conhecer as mensagens de Jesus ao profeta Pedro II, acesse o site www.ceifadores.com.br ou www.apalavravavivadedeus.com.br. Salve Maria!